aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Diga a Ele: encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra ser. Levante a sua voz. Teu é o domínio e o poder. Amém. Vamos, 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 vamos. Teu é o reino e a glória pra ser. Vamos, Teu é o domínio vamos, vamos. e o poder. Amém. Aleluia. Só tu és santo. Nós chamamos a sua presença aqui. Só tu és santo. Aleluia. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Choreba candararaba baie laraie. Só tu és santo. Xararaba baie, xararaba babaçou. Não há outro como tu. Não há outro, Não há outro não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Nós adoramos aquele que faz Diga. vento aos seus anjos. Isso. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que Isso, faz diga isso a Ele. vento aos seus anjos. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Nós adoramos aquele que faz Isso. fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Quem quer fogo aí, irmão? Negue Você o quer seu fogo? fogo. Levante a sua mão, levante a sua Nós voz. somos seus Declare comigo agora. ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus Nós somos os ministros dele. Não negue o Nós seu somos os ministros de Deus, cheios do Somos Espírito seus Santo, cheios do Espírito Santo. Queremos queimar, queremos Aleluia. queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Eu sou queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
da Não perca, não deixe o Espírito passar por você sem ser tocado. coisa vou pedir, deixa eu ficar. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz. Diga para eles. Isso, nós adoramos. Nós adoramos aquele que faz. Fogo aos seus meninos. Então diga isso, levante a sua voz e diz. Nós adoramos aquele que faz. Isso. Vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz. Somos Isso. Então diga a ele, nós somos seus meninos. Nós somos seus. Não negue o seu povo. Sim. Nós somos seus meninos. Então diga forte. Queremos queimar. Nós somos seus meninos. Ah, nós somos ministros de Deus. Negue o seu fogo. Ministros da vareta de fogo. Nós somos seus Ministros da vareta de fogo. ministros. Queremos queimar. Veja ele então. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Diga a ele. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas diante do Senhor. Comece a se edificar. Comece a edificar a si mesmo. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Comece a falar em línguas. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito que está na casa. Você que não é batizado no Espírito, peça para ele tocá-lo. Peça para ele tocá-lo. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia do Espírito tocar você. Chorabaie, candarabaie. Xaralabaie. Xaralabaie. Xaralabacandararaie. Chorababaie. Xaralalalalababaio. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu
Aplaude ao Senhor Jesus. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Você está feliz, irmão? Então dá um grito aí para o Senhor. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Até a chuva foi embora. Se ela continuasse, nós ia ganhar dela, né, Ana? Nós não ia parar, né? Vamos ver quem aguenta. Queridos, glória a Deus. Eu queria, a gente está de volta aí. Louvado seja Deus por esse tempo de descanso. Foi uma benção. Achei um lugar quase igual a Antonina, muito lindo. Fiquei feliz. Remei. Aleluia. Deus é bom. Queridos, eu queria honrar agora, aqui antes da gente começar a falar, queria agradecer, né, aos nossos pastores e diáconos que nesse tempo de recesso trouxeram a palavra de Deus aqui, né. Foi uma bênção, né, seu Rio hoje? Esses meninos são uma bênção, né, essas meninas. Então queria agradecer o Júnior, né, que trouxe a palavra aí, o Fábio estava de manhã, a Lu, pastora Jô, tanta gente, né, o Ricardo, o Vitor passou aqui, tanta gente depositou algo sobre nós, sobre a igreja, uma coisa tão linda, tão bonita. Então queria honrar vocês. Foi um tempo de muito aprendizado, de muita bênção. A gente mesmo de longe acompanhou e a gente queria honrar, porque Deus tem levantado homens e mulheres de Deus aqui nessa casa, então a gente fica bem feliz, né? Ontem também nós tivemos o Descende, né? O Descende foi um encontro de todos os jovens aí da cidade, na Arena do Atlético. Estava uma bênção, meu Deus, que tempo poderoso. Queria agradecer, honrar os jovens da casa que foram servir lá, desde as 6 da manhã, né? Felipe, nem te vi, irmão, mas eu sei que você estava trabalhando, Pia, eu sei que você estava lá, né? Desde as 6 da manhã, eles estavam lá na arena, trabalhando, saíram de lá tarde da noite, mas foi uma bênção, e foi um tempo precioso lá, de muita unção, de muito poder. Oramos pela cidade, pelo estado, pela nação, mais de 50 mil pessoas lá na arena, né? Isso que a gente não chamou a torcida do Paraná, porque se a gente chama a torcida do Paraná, vocês iam ver, nós ia ter que lotar 2 estádios, né, Juninho? Juninho está lá, ó, firme e forte, fazendo a torcida do Paraná crescer. Nasceu um meninão dele, Guilherme, essa semana. Deus te abençoe, meu querido. Nós estamos fazendo a torcida do Paraná crescer de forma orgânica. Quando cresce de forma orgânica, não acaba. Aleluia. Mas foi uma bênção ontem o Descende. Brinquei até, né? Porque tinha um senhorzinho lá que vieram perguntar: nossa, olha o seu Rio hoje, parece o seu Rio hoje. Um senhorzinho lá, metendo fogo na turma lá, seu Rio hoje. Foi uma bênção. Então, é importante a gente, como igreja, estar envolvido nas questões da cidade. O reino de Deus não é a nossa casa somente, não é a nossa família, não é a nossa história, é a cidade. Então, nós temos orado pela cidade de Curitiba, para que haja um avivamento nessa cidade, amém? Nós precisamos, a resposta para a sociedade, irmão, não é outro presidente, lamento te informar. Eles até dão uma ajudinha, tem alguns que atrapalham, né? Mas tem outros que ajudam. Mas a solução para a sociedade é o avivamento, não tem, é o avivamento, almas, famílias sendo restauradas, curadas, transformadas, aos pés do Senhor Jesus, famílias benditas de Deus, esse é o plano. Então, ontem nós estávamos lá e foi um tempo precioso. Continuamos, tá? Com a nossa campanha do som, essa semana aí nós vamos pagar mais uma parcela do som, aleluia, glória a Deus, mas não desanima no seu propósito, tá? Campanha do som, faltava ali, que nem eu falei a última vez, 35, tira 7, 28 mil, e nós fechamos essa conta aí, e pagamos todo o som. Então, estamos nessa campanha, você que está conosco, fica firme, que falta pouco, logo nós terminamos, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então você líder, fala lá na célula, você já tem o Pix dessa campanha, vamos para cima, que nós vamos terminar esse trem, e depois vamos para o projeto 2026, tá bom? Outra coisa, eu queria falar sobre a campanha do Amor que Acolhe. Nós falamos com os líderes essa semana, no retiro de líderes, porque desde o ano passado as células têm adotado a mãe de uma criança atípica.
Então, o que nós fazemos? Cada célula adota uma mãe de criança atípica e nós estamos financiando, já desde abril do ano passado, a terapia dessas mães. Por quê? Porque o governo se preocupa, e de forma legítima e genuína, com as crianças atípicas. Tem muitos projetos sociais que tocam em crianças atípicas, mas nós aqui como AME Social, a partir da pastora Jo, entendemos a necessidade das mães, porque tem todo um trabalho emocional, todo um trabalho financeiro, físico e um desgaste emocional muito grande. Então, desde o ano passado, cada célula adotou uma mãe para pagar uma terapia para essa mulher que precisa de ajuda também. Então, a gente já falou no retiro de líderes, cada célula vai patrocinar uma mãe numa terapia, e com isso nós vamos abençoar essa casa, essa família. É um projeto lindo da AME Social e nós não vamos ficar de fora. Amém? Sim ou não? Então, gente, se o teu líder não falar sobre a mãe atípica essa semana na célula, você me conta domingo que vem, tá bom? Aleluia. Queridos, eu queria também intimar vocês para sábado que vem de manhã nós vamos ter a nossa manhã de oração. Então toda a igreja está convocada, pode vir para a nossa manhã de oração. Nós vamos estar aqui das 9 ao meio-dia, só na presença de Deus, orando, buscando. Vai ser ali no modo Abacuque. Se não couber, a gente desce para o templo, mas nós vamos ter um encontro de oração por mês aqui no primeiro momento da igreja, para a gente estar orando todos juntos como igreja. Então, sábado que vem, das 9 ao meio-dia, você tem um compromisso com o Senhor. É oração, adoração, e vai ser um tempo tremendo para a sua vida. Espero você, tá bom? E a Fernanda pediu para eu dar uma reforçada no seminário de evangelismo. Vai ter o seminário de evangelismo, como a Thay falou no vídeo, para toda a igreja, não é só para os jovens. Nós vamos dar um seminário do evangelismo, ali eles passaram a data no carnaval, e aí eles já vão sair daqui já para o prático, né? Vamos sair nas ruas nos dias de carnaval, evangelizando, falando de Jesus. Então, se você tem esse dom, tem esse chamado, Serginho, eu não sei se tem o dom, venha, que você vai descobrir que você tem, porque todo mundo foi chamado para evangelizar. Então você vem, faz o treinamento e vai ser uma benção. Amém, queridos? Só o pastor Valdir vai estar aí? Amém? Ah, então tá bom. Querido, abra a Bíblia comigo no Salmo 91. Hoje de manhã o culto foi uma benção. Bastante calor, bastante gente, mas deu tudo certo. E agora não vai ser diferente, já está sendo. Todos acharam? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará. Novamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará. Vamos orar. Pai, revela ao nosso coração a sua vontade hoje. Fala ao nosso coração aquilo que só o Teu Espírito pode revelar, na profundidade que só o Teu Espírito pode chegar, fazendo-nos viver algo novo, algo tremendo, algo poderoso da parte de Deus. Controle esse ambiente, governe sobre essa atmosfera, governe sobre este lugar, sobre tudo e todos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos no ano da frutificação, certo? Não sei se vocês viram, mas teve uma hora que nós estávamos aqui na ceia, eu achei tão bonitinho, que a Lu estava fazendo oferta, vocês não perceberam, eu percebi, que a lâmpada estava verde e roxa, igualzinho o símbolo, igualzinho a ceia. Vocês não percebem, mas tudo fala, tá? Judá Bertelli diz, tudo fala. Então nós estávamos na cor da uva. Queridos, agora eles botaram azul e amarelo aqui, não sei porquê, mas amém. Daqui a pouco eu entendo. Queridos, então nós estamos no ano da frutificação. E Deus tem conversado comigo, falado comigo, eu me expus a algumas... a palavra de Deus e algumas literaturas que Deus tem ministrado muito no meu coração. E Deus falou para mim que para a gente frutificar, nós vamos ter que passar por 3 solos de desenvolvimento. 3 solos onde um homem e uma mulher de Deus são desenvolvidos para frutificar, tá bom? 3 solos nós vamos trabalhar para entender como Deus os prepara para frutificar. E eu quero usar como base
a vida de Davi, porque Davi foi um menino que passou por esses 3 solos para ele chegar a frutificar e a desenvolver, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, os 3 solos que nós vamos passar para conversar um pouquinho, primeiro é no campo sozinho. Diga comigo, no campo sozinho. Agora fala como crente, no campo sozinho. Isso. O segundo solo que eu e você vamos trabalhar e desenvolver é o campo do servindo ao próximo. Diga, servindo ao próximo. E o terceiro campo que eu e você vamos trabalhar também é desenvolvimento na comunidade. Te peguei distraído. De volta? Desenvolvimento na comunidade. Querido, nós vamos usar esses 3 solos que Davi passou para frutificar. E hoje nós vamos falar do primeiro, depois nós vamos falar do segundo, depois nós vamos falar do terceiro. Amém? Então preste atenção no que eu vou falar para você hoje. Nós vamos entender no campo sozinho. O primeiro solo que Deus desenvolveu a vida de Davi foi no campo da solitude. Solitude com o Senhor, no campo secreto. Como eu e você sabemos, Davi foi um pastor de ovelhas. E eu quero trazer um contexto rápido para você, porque ser pastor de ovelhas nos dias de Davi era a posição mais simples que um homem poderia ter. Nos dias de Davi, ser pastor de ovelha não era glamour, não era evidência. Ser pastor de ovelha era aquilo de mais simples que um homem poderia fazer. Jessé, seu pai, tinha muitos filhos. Eu falei de manhã e eu não vi à tarde, mas deve ter uns 8, 9 filhos, né? Jessé, e Davi era o menor. Então aquilo que sobrou na casa para fazer, que não tinha nenhuma evidência, foi isso que Jessé colocou: menino, vai lá cuidar das ovelhas. E Davi era um pastor de ovelhas. Mas é interessante porque Davi, ele começa a ser um pastor de ovelhas e trabalhar na sua vida a questão da solitude. A questão da solitude, ela é muito importante. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansa. Davi é o salmista que aprendeu a viver uma vida com Deus na solitude, não na solidão, na solitude. Solitude é o termo que a gente usa quando a gente está a sós com o Senhor. Então Davi foi moldado neste lugar, um lugar a sós, um lugar secreto. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre este lugar de solitude, o campo, onde esse menino passava a maioria dos seus dias e também noites, sozinho com o Senhor. Sozinho. O que isso fez e gerou na vida de Davi? É no secreto que Deus nos mostra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para que os frutos durem. É num lugar de solitude que as raízes são aprofundadas. É num lugar sozinho com Deus, com o tempo, literalmente num lugar de escuridão, que as nossas raízes elas começam a crescer, a se desenvolver e a nos firmar. Os nossos frutos só vão ser duradouros se nós tivermos raízes profundas, firmadas num lugar de solitude, num lugar chamado secreto. Eu e você precisamos entender que 2 coisas acontecem quando nós nos aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Quando eu e você decidimos ter um tempo de oração todos os dias, quando eu e você decidimos passar tempo com Deus, 2 coisas acontecem na nossa vida. Primeira coisa que acontece na sua vida, começa a existir uma prioridade do amor. A prioridade do amor. O amor, preste atenção, o amor se torna a motivação das nossas vidas. Conforme mais tempo eu e você passamos na presença de Deus, mais vamos descobrindo quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, e começamos a ser motivados e movidos por esse amor, restaurando em nós o primeiro amor por Ele e pelas pessoas. Lá no livro de Apocalipse, quando Jesus passa pelas 7 igrejas, Ele passa na igreja de Éfeso e Ele fala assim: tenho porém contra vós que abandonastes o primeiro amor. Querido, só num lugar de solitude, o seu amor não esfria. E a Bíblia fala que
que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Esfriaria por quê? Porque quando se abandona o lugar secreto, quando eu e você não temos o nosso lugar de oração, o amor se esfria. E não é uma maldição, não é uma condenação, é uma consequência de alguém que se afasta de Deus. Nós precisamos entender que a primeira coisa que começa a ser mudada em mim e em você quando estamos em oração é o amor. O amor transforma a vida de um homem. O amor de Deus começa a gerar em nós coisas que não é gerado quando eu e você estamos fazendo qualquer tipo de atividade. O amor que move o meu coração, ele não é gerado a partir de capacidade, a partir de habilidades, a partir de chamado, a partir até de dons proféticos. O amor só é desenvolvido no lugar de intimidade. O amor só é desenvolvido no lugar secreto, quando você, como disse Jesus em Mateus no capítulo 6, versículo 6, e você, quando quiser orar, deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar ao seu pai em secreto, porque o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Então o que Jesus está querendo dizer? Existe um lugar de intimidade tão profunda com Deus no meu secreto, que não há, queridos, preste atenção, não há como o amor não se manifestar em nós, no lugar de oração, sendo que João fala numa das suas cartas, que Deus é amor. Então quando eu entro no meu quarto, e fecho a minha porta, e começo a falar com o amor, com Deus, esse amor vai me transformando. Por quê? Porque a gente tem uma crença limitante. Você acha que dizer não para o pecado, basta para viver uma vida com Deus? Não basta, irmão. Porque se você tira o pecado, fica você. E eu e você não somos suficientes para viver o propósito. Nós precisamos daquilo que Deus coloca dentro da gente, para a gente manifestar um propósito. Então essa manifestação do propósito, ela precisa começar a partir do amor. Sabe por quê? Tem pessoas que, para serem salvas, elas precisam ser amadas. Por isso Jesus falou: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E lá em João ele fala: porque o Senhor nos amou primeiro. Sabe por que a gente foi salvo? Porque alguém te amou. Nós lemos aqui que não há amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Sem amar o irmão, nós nunca iremos salvá-lo. Sem amar, nós nunca frutificaremos. Então a primeira coisa que a vida de oração gera em mim e em você é amor. Amor pelo Senhor, entender o que o Senhor tem, entender o que o Senhor gosta, entender do que o Senhor não gosta. Mas, irmão, não é entrar no lugar secreto e falar tudo que está na tua alma, falar tudo que você está sentindo, e você fala assim: ai, glória a Deus, falei tudo que eu preciso e vou embora. Não, depois que você fala tudo que está no teu coração, você para um pouquinho, você fica... Aprendi com a pastora Jô, 3 minutos em silêncio. Irmão, fica 3 minutos em silêncio no teu quarto, para você ver se não parece 3 meses. Jô do céu, esses dias peguei o celular e coloquei. Falei: eu não vou falar uma palavra, vou ficar aqui 3 minutos, em silêncio, igual a Jô me falou, meditando. Sangue de Jesus tem poder. A nossa alma começa a se debater, o nosso coração começa a se agitar, porque a gente não sabe ficar quieto. E aí a gente acha que o relacionamento com Deus é só quando a gente fala. Não, depois que você termina de falar tudo que você falou, você dá um minuto, dá um tempinho de pausa, e você fala: agora, Senhor, eu vou para a tua palavra, Espírito Santo, fala comigo. Um relacionamento é a partir de 2 pessoas que conversam. Fala comigo através da palavra de Deus. E o Senhor vai começar a falar com você e te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, renovando em você o primeiro amor. Então eu e você precisamos entender que nós só receberemos o amor nesse secreto, e só permitimos no secreto que esse amor transforme a gente. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos sendo intencionais em oração? Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra, e unge-nos para o nosso papel em seu plano. Se você quer que Deus use a sua vida, a coisa mais prática e mais estratégica que você pode fazer é estabelecê-la no íntimo, na oração. A pergunta que mais se faz para um pastor, sabe qual é? Pastor, qual é o meu propósito? Essa pergunta eu já ouvi ela muitas vezes. E tenho certeza que se eu perguntar para o Valdeir e para a Jô, para a Lu também, porque todo mundo chega assim: pastor, qual é o meu propósito? Querido, Deus só vai revelar o seu propósito no secreto.
Deus só vai revelar o plano macro dele, o que ele está fazendo. Por isso que eu falei do descende. Por que era importante estar lá? Gente, eu fiz questão de estar lá. Não porque o pessoal ia servir, até porque eu nem gosto muito daquele lugar, né, Júnior? Nós não gostamos daquele lugar. Então assim, eu fui lá, sabe por que eu fui lá? Porque eu preciso saber o que Jesus está fazendo na minha cidade, como eu contribuo nisso. O que Jesus está fazendo em Curitiba, o que Jesus está fazendo no mundo, e como eu entro nesse plano maior. E isso Deus só revela quando a gente está na presença dEle. Preste atenção, permita que o Senhor o encontre no secreto e crie raízes, suas raízes no oculto. É só no secreto que a gente cria raiz, gente. É só numa vida de oração que nós vamos ter verdade na nossa vida. Olha aqui, ó. É fundamental ter uma história secreta, sozinha com Deus, uma que ninguém saiba. Querido, como é legal quando você vai orar e você fala assim: Jesus, eu lembro daquele dia, quando você me falou aquilo. Eu lembro quando eu estava em oração, quando você me disse aquilo. Eu lembro quando o Senhor falou tal coisa para mim. Jesus, eu lembro quando você me deu a primeira visão, a primeira revelação, o primeiro sonho. Jesus, eu lembro de quando eu entendi pela primeira vez, lendo a Bíblia. Todos nós precisamos ter uma história de segredos com o Senhor. Lembra-se de Paulo? Paulo fala assim, que ele foi levado ao terceiro céu, e ele falou assim: e muitas coisas não me foi permitido falar, coisas inefáveis. Paulo viu coisas incríveis que ele não podia contar, porque isso é segredo de amor, querido. Isso é segredo de amor. Não tem coisas que só você e sua mulher sabem. Não tem coisas que ninguém mais sabe nesse mundo, só você e seu esposo, porque nós temos segredos com aqueles que somos íntimos. Deus quer ter histórias, segredos, coisas inefáveis revelando para você. João falou: se nós pudéssemos escrever tudo que vimos e ouvimos que Ele fez. Queridos, tem coisas entre eu e Deus, precisa ter coisas entre você e Deus que ninguém sabe, segredos de amor. Coisas que só vocês falam, coisas que só vocês sabem um do outro, e isso é feito dentro desse ambiente de intimidade. Existe uma unção que é encontrada somente no secreto. Irmão, preste atenção. Existe uma unção que ela é encontrada somente no lugar secreto. Eu e o pastor Valdir essa semana ouvimos do pastor Thomas, que já pregou aqui na igreja, um testemunho incrível do filho dele. O filho dele veio para o Brasil, estava aqui num município, sei lá, um município que eu nem sei o nome, um lugar que eu nunca vi, sabe, um lugar bem remoto, no meio do mato, no meio de um retiro, e diz que o cara americano, morando no Brasil, não queria mais voltar para os Estados Unidos, já com projeto, já com recurso, com negócio, com muitas coisas, já todas encaminhadas, e ele chega e ele vai para um retiro, pouca gente lá no retiro, e alguém dá uma palavra profética, e basicamente, eu vou resumir isso para você, mas chega no menino e fala assim: se você tiver coragem de trocar o seu projeto pela unção que você vai receber aqui, a sua vida vai mudar. Se você tiver coragem. E o menino foi lá na frente no apelo e recebeu aquela unção. Hoje passaram-se 10, 15 anos, esse menino já não é mais um menino, ele voltou para os Estados Unidos e ele é um pastor de uma grande igreja lá nos Estados Unidos, porque ele decidiu estar num lugar e receber uma unção que mudaria a sua história. Existe uma unção específica que você vai receber só no seu secreto. Existe uma revelação específica do seu chamado que Jesus vai falar só para você. Aí depois ele vai usar a palavra para confirmar, ele vai usar pessoas para confirmar se assim for necessário, mas ele vai falar para você. Querido, eu não admito Deus falar para mim uma coisa através de outra pessoa sem antes Ele ter falado para mim. Porque eu falo assim: se eu falo tudo para você, por que você precisa de alguém para falar para mim? E não está sobre a minha capacidade de ouvir, está sobre a capacidade dele me parar e me fazer ouvir e entender. E sempre deu boa. Por quê? Porque existem alguns posicionamentos de secreto que eu e você precisamos ter, que eles fazem total diferença na nossa história. E eu vou mostrar para vocês como um dia qualquer, de uma rotina qualquer, mudou a vida de uma pessoa. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 2 Reis, capítulo 9. Segunda de Reis, capítulo 9. Diz assim, vou ler para você aqui.
Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou o membro do grupo de profetas e lhes disse: prepare-se para viajar, e leve essa vasilha de óleo, vá até Ramote Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o em uma sala à parte, diga sala à parte. Mas fala com motivação, sala à parte. Isso, longe dos seus companheiros, diga assim, longe dos seus companheiros. Isso aí, continua comigo. E derrame óleo sobre a cabeça dele e diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou, foi a Ramote Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Se isso eu ia dizer, se eu falei que é para o Senhor, por que você está perguntando qual de nós? Mas não é eu, né? Então ele falou assim: para o Senhor, comandante. Respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu rei. Desse modo, vingarei o assassinato dos meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, todos escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, filho de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e disse-lhes, e lhes perguntaram: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Queridos, o contexto de Israel estava mais ou menos assim. Lembra de Elias? Elias tinha matado todos os profetas de Baal. Elias tinha passado, o cerol lá em todo mundo, matado todo mundo. Elias morre e vem Eliseu. Eliseu vem, o que acontece? Eliseu já teve que lutar de volta com uma mesma idolatria, com Jezabel agora no governo, influenciando diretamente seu filho que era rei. Então aquela geração de Elias tinha morrido e simplesmente já tinha brotou outra geração de profetas de Baal, outra geração de imoralidade, de sacrifícios, as mesmas problemas que Elias lidou, Eliseu estava lidando agora. E a Bíblia fala de Jeú, o comandante do exército de Israel nesse tempo. Como eu falei, Jeú um dia está sentado em meio aos seus oficiais. Jeú num dia normal, Jeú numa situação normal, vivendo aquilo que ele fazia todos os dias, até que chega um profeta. Num dia qualquer, o de repente de Deus encontra Jeú. Num dia qualquer, como o Senhor Jesus encontrou aquela mulher no tanque. Num dia qualquer, como Jesus encontrou a viúva levando o corpo do seu filho em Naim. Num dia qualquer, como Jesus encontrou aquele homem há 38 anos na beira do tanque. Num dia qualquer, num dia de uma rotina qualquer, Jeú sentado, o profeta fala assim: tenho um recado de Deus para você. E a Bíblia fala que Jeú sai e vai para onde? Para uma sala secreta. E ali, o profeta pega o azeite e derrama sobre a cabeça daquele comandante. E a vida de Jeú nunca mais foi a mesma por causa daquela unção. Uma unção mudou o destino daquele homem num dia qualquer. Uma unção mudou a vida daquele homem num momento qualquer. Ele não esperava, quando ele acordou, ele não sabia o que iria acontecer, ele nem imaginava, ele simplesmente entrou naquela sala e falou: assim diz o Senhor, você vai ser rei sobre Israel, eu estou ungindo você. E aqui ele fala
o que Jeú precisava fazer para que se cumprisse todos os propósitos e a palavra de Deus na vida dele. Queridos, existe uma unção que quando você recebe, ela muda a sua vida para sempre. Mas essa unção vai ser te dada numa sala secreta que você precisa entrar. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer viver as coisas de Deus saindo, quando na verdade nós devíamos estar entrando. Eu e você precisamos entender que Deus quer derramar algo sobre nós para mudar a vida, como Ele mudou a vida de Jeú no momento. Antes de entrar naquela sala, Jeú era uma pessoa, com uma história, com uma rotina, com uma posição, com uma visão da vida. Quando ele saiu de lá, ele era outro homem, com outra visão, com outro entendimento. A unção do secreto muda tudo. A unção do secreto muda tudo na minha e na sua vida. Quando eu e você temos um encontro verdadeiro com o Senhor, no nosso momento de oração, quando a glória de Deus entra e o Senhor nos unge para algo, querido, nós nunca mais seremos o mesmo. Eu falo isso, até falei isso essa semana, olhei para o Dieguinho e lembrei da Pri, que nós fomos lá na multiplicação do Dieguinho e da Pri. Para você, irmão, pode ser uma coisa comum, mas quando alguém, um homem de Deus, chega lá e põe a mão sobre a sua cabeça e declara uma unção, e declara um poder de Deus, um propósito de Deus sobre a sua vida, nunca mais a sua vida é igual. A Bíblia fala de Davi, por isso que eu li Davi. Davi vivia nos campos sozinhos, falando com o Senhor. Nós sabemos dos salmos e canções e tudo que ele viveu, mas um dia qualquer, num momento qualquer, num dia comum, o menor da casa, que fazia a menor atividade da casa, que ninguém olhava para ele, que ninguém dava atenção para ele, simplesmente alguém vai lá e diz assim: ei, Davi, Jessé está te chamando, teu pai está te chamando lá na casa. Mas por quê? Não, ele está lá na casa, Samuel está lá dentro e ele, não sei, que é você. E eu fico imaginando um menino de 15 anos, entrando naquela casa, olhando seus irmãos, olhando o profeta, aquele silêncio, porque Samuel falou assim: ninguém come até o menino chegar. A mesa posta, o cheirão do almoço ali, e todo mundo de pezinho olhando, o que o profeta vai fazer? E o menino entra, menino de 15 anos, se é o meu, já ia entrar com o zoião arregalado desse tamanho, dizendo assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Quando entra, Samuel fala: é ele, é ele. Você já imaginou o dedo do céu apontando para você e dizendo: é ele, é ela, é você, Paulinha, para este tempo? É. O dedo de Deus aponta para você e a sua vida nunca mais é igual. A Bíblia fala que esse menino se ajoelha na frente de Samuel. Samuel pega o chifre de carneiro, derrama o azeite sobre a cabeça do menino, e a Bíblia fala assim: e naquele mesmo instante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É ele. Talvez você está aqui hoje procurando, até hoje, mas Senhor, por que do meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me chamou? E de repente, num dia qualquer, num momento qualquer, num lugar secreto, você e Ele revela para você: eu te chamei para isso, e por causa disso, eu estou te ungindo, e agora você vai viver o propósito, por causa da unção que está sobre você. A unção de Deus muda a história de um homem. A unção de Deus muda a história de uma mulher. A unção de Deus entrou na vida de Jeú. Jeú fez todo o propósito da sua unção. Queridos, em um dia, Jeú exterminou os inimigos de Israel que estavam há anos destruindo o povo. Desde Elias, a toda a vida de Eliseu, Jeú sai dali com os seus amigos. Matam o rei de Israel, matam o rei de Judá, vão para Jezreel, matam Jezabel. Em um dia eles acabam com todos os problemas de uma nação. Preste atenção, quando você está no lugar certo, você não imagina o impacto que você tem. Quando você, com a unção de Deus, está no lugar certo, você não imagina o tamanho, o impacto daquilo que você está fazendo. Jeú mudou, Davi mudou, a partir de uma unção, querido.
A unção de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, neste lugar onde as pessoas não veem. Por isso que eu falo sempre comento isso com alguns, em relação ao encontro com Deus. Queridos, em 14 anos de igreja, quantas pessoas passaram pelo encontro com Deus, que nunca foram dessa igreja, mas lá no meio do mato, no meio do nada, ele recebe uma imposição de mãos, ele recebe o poder de Deus, e a vida deles é mudada para sempre. Ninguém viu, seus companheiros não viram, suas famílias não viram, seus colegas de trabalho não viram, mas o céu se encontrou com ele, com um homem, uma mulher um dia, e a unção de Deus veio, e talvez seja como Esther, talvez não seja para essa geração que o Senhor levantou você, eu e você estamos aqui, a unção de Deus está sobre nós, é porque nós seremos uma resposta para a geração, neste tempo onde estamos inseridos. A unção de Deus muda a sua vida. O solo de Davi foi preparado num lugar de solitude. O solo de Davi, ele não sabia que Jessé estava com Samuel na sua casa, ele não sabia que o maior profeta de Israel estava dentro da casa do seu pai, era um menino lá no meio do campo, com um monte de ovelhas. Talvez você ache que ninguém te enxerga, talvez você ache que a meia dúzia de coisas que você faz, ninguém está vendo. Preste atenção, o céu enxerga você. O céu enxerga você, e o céu está querendo forjar você nesse lugar onde ninguém vê, porque a hora que o Senhor te mandar sair daquela sala, você sai como Jeú, tendo resultados que você nunca teria sem a unção que você recebeu lá. A unção de Deus. Nós precisamos permitir que esse tempo de solitude seja um tempo de não Deus fazer o que a gente quer, mas Ele fazer na gente o que Ele precisa fazer. Entrar no nosso secreto e dizer: Deus, o que o amor precisa fazer em mim? Deus, o que o amor precisa tirar de mim? Deus, o que o amor precisa substituir em mim? Deus, o que o amor precisa curar, restaurar, limpar, transformar em mim? Para que quando eu saia deste lugar, eu saia firmado neste amor, debaixo dessa unção, que vai me fazer ser muito mais produtivo do que se eu tentasse fazer sozinho a vida toda. Os resultados que me esperam e te esperam, eles são incomparáveis, mas para isso nós precisamos de oração e Bíblia. De oração e Bíblia. Tempo sozinho. Lembro-me de um testemunho de Paul Yang-cho, pastor que é a maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Paul Yang-cho, num dos seus livros, conta que ele era um pastor. Ele começa uma igreja com 50 pessoas na Coreia do Sul, e ele começa a fazer um propósito de oração todos os dias. Até hoje tem uma sala de oração na igreja na Coreia do Sul, que começa às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã eles estão lá orando. Até hoje, já fazem 50, 60 anos. E Paul Yang-cho começa a orar, e ele fez um propósito com Deus de orar 4 horas por dia. Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou ficar 4 horas na sua presença. E todos os dias Paul Yang-cho estava lá. Todo dia, diligente, lendo, orando, buscando a Deus, e começou a igreja a crescer. E quando começa a igreja a crescer, a Bíblia, ele conta no seu livro que as pessoas começam a reclamar: o pastor só fica orando, não vejo o pastor na igreja, nunca tenho tempo para ver o pastor, nunca tenho tempo para falar com o pastor. E ele, como um pastorzão de muito amor e coração, vai para Deus: Deus, eu vou ter que diminuir aqui, porque eu vou começar a entender os irmãos, eu não vou poder ficar aqui tanto tempo, a igreja está crescendo, e eu estou sentindo eles estão sentindo muita minha falta, estão me cobrando muito. Isso que o Espírito Santo falou para ele assim: a partir de hoje não é 4, é 6. Aí ele falou: não, eu acho que o senhor não entendeu o que eu estou falando, eu estou precisando tirar umas horas. Ele falou: a partir de hoje não é 4, é 6. Resumindo, a igreja dele, de forma exponencial, começou a crescer, ao ponto da Coreia do Sul ter um esquema de trânsito exclusivo para o culto de domingo, de tanta gente que vai na igreja ali. São mais de 100 e poucos mil membros a igreja desse pastor na Coreia do Sul, porque ele entendeu que tem coisas que só o secreto dá. Tem coisas que só no secreto a gente recebe. Você quer crescer? Em vez de sair, entre para dentro. Você quer avançar? Em vez de sair, entre para dentro.
Ah, mas eu vou servir pessoas. Entre para dentro, porque lá dentro existe uma aceleração espiritual que lá fora não tem. Eu e você precisamos entender que esse lugar onde Davi foi moldado sozinho. Vou te contar um testemunho do pastor Antônio Cirilo. Pastor Cirilo que veio aqui na igreja. Pastor Antônio Cirilo, se você não sabe, ele veio da lavoura. Ele cresceu no interior de Minas na lavoura de café, de feijão, enfim, que tivesse para colher, ele era um desses caras de lavoura. O pastor Antônio Cirilo sempre foi de uma família tradicional católica, ficou muito tempo no catolicismo e depois se converteu ao pentecostalismo, tal. E ele tinha uma neura. Ele saía todos os dias, a mulher dele fazia um potinho, ele conta que era um potinho assim, desse Tupperware, salada, alguns legumes, frutas, e ele ia para um determinado lugar e ele ficava em oração, lá no meio do mato, sozinho, lá entre os pés de café, lá no pé de feijão, ele ficava lá e ficava com Deus, tocando violão, adorando com o Senhor, comia o lanchinho dele e vinha. O pastor Cirilo começa a tocar na Igreja Batista de Contagem, se converte, começa a ter as suas canções, começa a pegar relevância, e BH conhece ele, e o Brasil conhece ele, e o pastor Cirilo vai para as nações, e um dia ele está em Londres, numa das maiores igrejas de Londres, e ele ministrando louvor, ele conta que houve um mover de Deus sobrenatural, todas as pessoas no chão chorando, cantando, falando em línguas, aquele mover, aquela unção sobrenatural, e ele está sozinho, quieto na beira do altar, e ele faz uma pergunta: Deus, por que eu estou aqui vivendo isso? Por que eu estou aqui vivendo isso? Olha essa glória, olha o Senhor aqui fazendo isso, por que eu estou aqui fazendo isso? E o Espírito Santo falou para ele: você só está aqui, Cirilo, porque eu sei que se eu pedisse para você escolher onde você gostaria de estar, você ia dizer para mim que você queria estar lá naqueles pés de café sozinho comigo, e porque você queria aquele lugar, eu estou te dando as nações. Raízes são geradas na solitude, que sustentam um caule forte, ramos fortes e muitos frutos. Não se vislumbra, não se perde, porque a unção do secreto transforma uma vida. E aí eu fiz a pergunta de 1 milhão para ele no carro: posso fazer uma pergunta? Ele falou: claro. Eu não contei de manhã, então ó, se sinta privilegiado. Eu não contei de manhã, eu falei assim: e foi nesse lugar que veio o poderoso Deus? Ele falou: foi. Alguém que tem uma história de amor com seu Salvador. Eu e você precisamos ter uma história de amor com Jesus. Eu e você precisamos ter uma história de amor com o Espírito Santo. Tem dias do meu secreto que eles são inesquecíveis para mim. Tem dias do meu secreto de quando eu era solteiro que eles são inesquecíveis para mim. Dias de dor, dias de tristeza, dias de revolta, de luta, mas dias de amor, dias de paixão, dias de renúncia, dias de entrega. Nós precisamos de uma história de amor com Ele. E eu não quero lançar nenhuma doutrina, e muito menos falar uma heresia aqui, mas talvez num dia como esse, qualquer, o pequeno Davi, deitado em meio às suas ovelhas, falou: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, e Ele me guia mansamente por águas tranquilas. Só Ele refrigera a minha alma, e só Ele me guia pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande num vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor que me trouxe até aqui me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi foi um rei que nunca quis coroa.
Davi sempre foi um rei que queria aquilo que ele tinha quando ele estava sozinho com as ovelhas. Uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, uma só, que eu possa habitar na presença do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Alguém que tem raízes no secreto, pega uma cidade, em vez de fazer um palácio, faz um templo para ele ter aonde adorar. Alguém que tem raízes no secreto, só quer um lugar onde ele possa se ajoelhar e dizer: eu estou aqui, porque eu não perdi a essência, porque eu não perdi o amor, pelo contrário, eu só te amo mais, eu só te quero mais, eu só te desejo mais. Para frutificar em 2026, o primeiro solo que nós vamos ter que ser desenvolvidos é o solo do lugar secreto. No lugar secreto, querido, a frutificação é maior. No lugar secreto, querido, os frutos vêm de forma orgânica. No lugar secreto, nós recebemos o que o mundo não pode dar, o que a religião não pode fazer. No lugar secreto a gente recebe uma unção, uma essência, uma convicção, que nada para e nada muda. Quando você ouve no seu quarto que Jesus quer com você, você nunca mais vai querer sair de lá. Eu falei de manhã, para eu viver tudo o que eu vivo hoje, eu fiquei 1 ano e meio no meu quarto, e o amor me moeu, o amor me esmagou, mas o amor extraiu de mim o que tinha de melhor, que era Ele. Ali eu fui transformado, em 1 ano e meio eu fui mudado, em 1 ano e meio eu me converti genuinamente ao Senhor. Em 1 ano e meio eu me apaixonei, e eu sei que eu só vivo o que eu vivo hoje por causa daquele 1 ano e meio. Eu e Jesus, das 8 da manhã às 11h25, todo dia, eu e Jesus. Ali eu chorei, ali eu reclamei, ali eu me rebelei, ali eu me frustrei, ali eu me doei, mas ali eu sorri, ali eu entendi, ali eu fui curado, e ali eu fui transformado. E a unção de Deus mudou e tem mudado a minha vida. Não existe nada mais valioso para um homem e uma mulher de Deus do que o seu secreto e aquilo que ele recebe ali, quando ele é cheio de Deus. E aí Deus pode transbordar da gente. Jeú viveu e mudou tudo. Eu profetizo que hoje pode ser o seu dia, de repente de Deus alcançar você, porque se você está aqui, foi para esse tempo que Ele te chamou, para derramar algo sobre você, para que você seja a resposta para essa geração. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nossa, como eu estou pontual, você viu? Hoje de manhã quando eu falei se coloque em pé era 12h, agora 8 horas. Valdeir, foi o Espírito. Primeiro solo, solitude. Semana que vem a gente fala do segundo. Mas eu acho que hoje a gente pode colocar nossa vida diante de Deus. Olha para o seu irmão, olha para o irmão do seu lado e sorria para ele. Sorriu? Sorriu para ele? Agora você fala assim para ele: Jesus está com saudades de te ver no secreto. O seu lugar ainda está lá. Não tem um lugar mais maravilhoso de estar do que lá, com Ele, só você e Ele. Eu ouso te fazer um desafio. Vá para o seu secreto amanhã e fale para Ele: conta um segredo para mim. Se você for curioso igual eu, você vai fazer. Conte um segredo para mim,
prometo que eu não vou contar para ninguém. Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. Crie memórias com o Senhor. Crie memórias com o seu amado, porque a sua bandeira, o seu estandarte sobre nós é o amor. Põe a mão no seu coração. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Eu sinto uma unção de acolhimento. Eu sinto uma unção de chamamento. Eu quero que você nessa hora sinta o amor de Jesus por você tão grande que Ele te deseja lá. Que o amor de Jesus tome conta da sua mente e coração agora, e que você sinta o desejo do Pai ter o Filho perto, do Pai ter o Filho lendo as Escrituras e pedindo para o Espírito ensiná-lo. E nessa atmosfera de amor, nessa atmosfera de graça, de simplicidade e paixão, é o lugar onde Ele quer nos moldar. Num lugar de simplicidade e muita paixão, de dizer eu não sei, Ele diz tranquilo, eu vou te ensinar. Mostra para mim, fala para mim. Que o amor nos transforme, que a graça transborde, que nós possamos viver uma história linda de amor com Ele. Eu ouso dizer para você, e talvez você se escandalize com o que eu falo, mas o amor vai mudar tanto você, que quando vierem os frutos você vai ficar feliz, mas eles não serão a sua prioridade, porque você vai dizer, foi muito bom, eu sou grato, mas eu não troco o meu relacionamento por frutos. Eu não troco você por nada, por nenhuma promessa, por nenhuma realização de promessa, de propósito. Eu não troco você. Até o final de 26, talvez você vai entender o que eu estou falando para você. Senhor, você é a minha maior alegria. Você é o meu maior prazer. O meu coração se derrete na tua presença, porque a sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que qualquer reconhecimento, do que qualquer lugar que o mundo possa me levar, do que qualquer reconhecimento e lugar que até mesmo o ministério possa me levar. Eu amo você e eu quero ser trabalhado neste lugar, no lugar da solitude. Eu quero ter uma história de amor com você. Eu quero ter segredos, mais do que a gente tem. Eu não quero ser um amigo de longa data, eu não quero ser um amigo que se vê de vez em quando. Eu quero ser um amigo íntimo do Senhor. Porque para mim não tem prazer maior do que ser amigo de Deus. Leva-nos todos ao lugar da comunhão. Leva-nos todos ao lugar da unção. Mas não por causa da unção, mas por causa daquele que unge. Arrebate o nosso coração. Arrebate o nosso coração e nos leve de volta à tua palavra, e que ela seja o nosso prazer. Meditar na sua lei seja a nossa alegria.
como nós ouvimos ontem lá no Descende, menos do eu acho e muito do está escrito. Menos do eu acho e muito do está escrito, mas nós só saberemos se tivermos intimidade com a palavra. Desperte fogo em nosso coração, fogo em nosso coração e lágrimas em nossos olhos, fogo em nosso coração e lágrimas em nossos olhos, todos os dias. Coloca um ímã entre o nosso coração e a palavra, que o nosso coração seja atraído como o metal é atraído no ímã, o nosso coração seja atraído para ler a Bíblia, para orar, para ouvir. Ajuda a gente a conseguir meditar, ajuda a gente a conseguir ficar aqueles minutinhos quietinho, ajuda a gente a olhar para o firmamento, para a criação e encontrar gratidão e motivos de glória, encontrar a tua presença nas árvores, nas flores, nos pássaros, nas frutas, nas verduras, nas cores do céu. Ajuda-nos, Senhor, a não ter pressa para frutificar, mas ter saudade de no secreto estar, porque o amor, esse é maior do que todas as coisas. Ajuda-nos, queremos ser apaixonados e simples, queremos ser apaixonados e simples. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja no seu secreto, esteja na sua leitura bíblica, sobre a sua casa. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Até domingo que vem, para a gente continuar. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria.